Hoje nós falaremos das crianças. Sim, crianças que surgem no nosso dia a dia, nas famílias, que surgem no meio da humanidade, e sequer sabemos quem elas serão, o que elas vão fazer, o que elas pensarão, qual a profissão, qual o dom. As crianças. Crianças que brincam, crianças que trabalham. Afinal, toda brincadeira é um grande trabalho. Não seriam os trabalhos humanos uma grande brincadeira perante a criação? Hoje nós falaremos das crianças. Seres maravilhosos, copos vazios, sim. Todo humano em pouco tempo já se torna um copo cheio. Ele sabe tudo, ele tem todas as respostas. A criança não. Ela é cheia de perguntas. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Aonde? Onde vamos? Quando chegaremos? Que bom seria se todos nós fôssemos crianças para sempre. Seria uma educação mais fácil, com certeza, porque elas ouviriam como copos vazios. E é sobre essas crianças, crianças de antigamente, crianças de agora, crianças do futuro, crianças do universo, do cosmos, crianças. É sobre elas que nós vamos falar. Crianças. Oh, crianças. Já vai longe o nosso tempo, mas sempre é tempo. Vamos lá. Que música deliciosa! Nos faz voltar a sentirmos a criança que está em nós. E quando eu era criança, eu nunca ouvi falar em crianças índigo, cristal, diamante, nada disso. Por sinal, lá onde eu morava, rua de terra, onde as crianças corriam e descalços, quando cortavam o pé, eles esfregavam o pé na terra para poder fechar o curativo. Ai, Jesus! Essas crianças, não. E aí um dia comecei a ouvir falar das crianças índigos, cristais e coisas do tipo. Falei, crianças? Por que será que eu tenho a sensação de que já não são mais crianças? E nós estudamos tudo isso por geometria. Eu posso pesquisar com frequências. Essas frequências podem se reproduzir em termos de movimento de um pêndulo, para mostrar para as pessoas qual é a frequência, qual é o número do telefone que nós ligamos. E fui buscar os índigos, os cristais, os diamantes. E observamos que no final do século XIX, muitos espíritos, muitas pessoas do planeta Terra foram retirados pela sua capacidade evolutiva, estavam bem acima da média, e retornaram às Pleiades, o lugar mais iluminado do universo. E lá elas foram trabalhadas, buriladas, educadas como seres de luz até. E quando chegou a pós-guerra, no pós-guerra, nós começamos lá em 1946, 47, a chegar aos primeiros seres com maior capacidade, os índigos. E chegaram até 65, 67, por aí. E aí quando falam para mim crianças índigo, eu dou risada, porque eles vieram há tanto tempo, vieram preparar uma caminhada, uma capacidade fantástica. Quando chega em 1956, chegaram os primeiros cristais. Nós identificamos como aqueles que têm 8 elipses, sabe? Movimentando o pêndulo, mas um movimento fantástico, né? Quase saindo da escala. E essas crianças cristais tiveram como missão aflorar na humanidade os princípios da nova era que estava próxima a chegar. Esses cristais tiveram a sua vida humana, com pessoas comuns, no dia a dia de qualquer ser humano comum, em todos os países do mundo, e se preparavam para entrar em contato com a humanidade. E despertos, sentiam tudo o que acontecia.
sentiam a vida e a morte, sentiam os acontecimentos, percebiam tudo. Eram chamados de videntes, mas eram seres especiais que vieram para esse planeta justamente para ajudar a humanidade a caminhar. Como assim? Simples. Todos os humanos são conectados pelo inconsciente coletivo, a conexão das mentes humanas. Isso já foi muito estudado, divulgado e comprovado. Que o que acontece no lugar do mundo, no outro lugar também estará acontecendo. E aí perguntam, quem foi que inventou o avião? Santos Dumont? Os irmãos Wright? Não, ninguém inventou nada. São seres que receberam uma capacidade maior de transformar em invenções. Cá entre nós, são lições pequenas do pré-primário no universo. Mas era necessário esse processo todo, desde a invenção da roda, do fogo, até chegar num ponto de equilíbrio fantástico. E os cristais vieram com essa capacidade ímpar de enxergar, desenvolver, cada um o seu dom. Porque as pessoas confundem muito crianças e pessoas especiais com pessoas cientistas, pessoas que fazem cálculo, pessoas que fazem grandes descobertas. Não, cada um veio com um dom. E quando esse dom foi ativado, ele joga no inconsciente coletivo e os humanos começam a receber as informações. Ninguém nunca inventou nada. Não existe ninguém que possa dizer, eu fiz isso. No universo, o eu não existe, nem você, só existe o nós. E lá vem os cristais fazendo seu trabalho, fazendo com que as pessoas entendam conceitos diferentes, até que chegamos próximos da nova era. Já falei sobre as eras. E a era da luz, ela começa, na verdade, em 2008. Em 2008, no dia 8 de agosto de 2008, todos os seres em trevas que vieram de fora foram retirados. Sobrando aqui, os seres em trevas do planeta e mais aqueles que não conseguiram evoluir, e obviamente aqueles que estavam para despertar. E esses seres diamantes começam a chegar no planeta em 2008, desde o começo do ano. Em 2012 já era um número enorme. 21/12 de 2012 entramos na Era da Luz, a quinta era, segundo os maias, isso é muito real. E essa era da luz, recebemos um volume muito maior de diamantes, seres com 3 elipses, não mais 8. Nós não tínhamos nenhum ser humano com 8 elipses. E de repente surgem com 3 elipses. E detalhe, enquanto qualquer humano tinha 8 elipses horárias, esses não. Tinham 3 elipses anti-horárias. Quando nós pegamos a intensidade desse fluxo antes da gestação, ele gira anti-horário. Na 10ª semana, ele vai girar horário, porque o espírito entrou nesse corpo. É quase que óbvio. A carcaça, o hardware, o computador, entra o software, o espírito, o programa. Claro, 10ª semana. A partir daí, começa a girar horário. Os diamantes, não. Eles eram anti-horários e continuam anti-horários. Quando nós fazemos a curva de uma pessoa desde o nascimento, ela nasce horário. E aí cai até os 7 anos, sobe até os 12, os altos e baixos da vida. As crianças diamantes, não. Eles chegam anti-horário, eles continuam anti-horário e não tem mais esse problema na curva, essa característica. Eles continuam anti-horário. Continuam como se ligados sim, num plano de luz muito superior. Ah, crianças diamantes, esses sim vão dar um bom trabalho. Crianças que têm opinião, crianças que sabem exatamente o que vieram fazer. E os pais vão ter que reaprender a ensinar. O sistema de educação, e daqui a pouco vamos falar disso, vai ter que rever todos os conceitos. Essas crianças, eles dizem sim ou não. E detalhe,
o que os pais detestam. Essas crianças já se alimentam de fluxo cósmico, fluxo universal, muito superior ao alimento humano palpável. As crianças diamantes são crianças ainda, no máximo têm 8 anos, e agora estamos fazendo a gravação em 2016, um número enorme de crianças diamantes estão chegando. Nem todos os que nascem são diamantes, mas temos muitos. Significa que quando eles conseguirem se conectar, isso acontece num futuro não muito distante, o cérebro da humanidade está pronto. Os outros vão formando os órgãos e vão formando as partes desse corpo que será chamado humanidade una. Eles serão os pensantes. Então eles são importantes. Não, eles serão mais uma parte desse corpo. Pois eles terão plena consciência de que eles não são bambambam, nem os reis da cocada preta. Eles são simplesmente os que devem mais servir. Porque quem muito é dado, muito será esperado. E pode ter certeza que não precisa cobrar, não errei na frase. Um ser diamante, ele nunca precisa ser cobrado. Porque ele sabe o que tem que ser feito. Então, entenderam? Índigos começaram lá atrás, 46, 47, pararam de surgir em 60 e poucos. Os cristais começaram em 56 e eles até entraram o novo milênio. Hoje não chegam mais cristais, já chegam os diamantes. A formação, a criação, o cérebro. Tudo que a humanidade conheceu até hoje será alterada. Tudo que a humanidade tem de conceitos e preconceitos serão mudados. Novas ideias, novas formas. Os diamantes vão sim formular o elemento chamado fluxo cósmico, que antecede a energia. Mas Sérgio, tudo é energia? Não, não é. Esvazie o seu copinho, porque eles vão ensinar para a humanidade o que é a verdadeira criação, o que são os verdadeiros elementos de vida. Os diamantes serão cobrados. Isso não deve acontecer. São seres humanos comuns, querendo ter sua vida comum, no seu script comum, porém com muita singeleza, com muita simplicidade, trazer uma nova visão de mundo, uma nova visão de existência. Então não cobre das nossas crianças, como se fossem computadores, aprenderem o inglês, o espanhol, o não sei o que lá, o mandarim e outras línguas. Deixe que eles vão trabalhando os seus dons. Não imponha a eles as suas vaidades, os seus sonhos não cumpridos. Não transfiram a sua vida para eles, que eles não vão aceitar. Com uma criança diamante, você tem que falar baixo e ser ouvido, olhando nos olhos. Você vai ter que falar com uma criança diamante com pureza de coração, com verdade, com simplicidade. Desde quando? Desde o útero materno. É lá que começamos a educar tais crianças. E nós vamos colocar limites, e elas vão estribuchar, vão chiar, vão resmungar, e nós temos que ter paciência e amor no coração. Deixa resmungar um pouquinho, faz bem. Nós não podemos agir com truculência, violência. Nunca pudemos, na verdade. Agora, menos ainda. Porque com certeza elas vão dominá-los. Sim. Não vá contra uma criança diamante. Ela te domina. Ela te enlouquece. Então, por inteligência, vamos conversar. Olhando nos olhos, falando a verdade, sendo a verdade, para que eles possam sentir firmeza no seu interlocutor, confiança naqueles que se chamam pais e mães. Vamos sim rever nossos conceitos, pois essas crianças, elas não são o futuro da humanidade, elas representam o presente da humanidade. Um dia vocês verão a verdadeira luz. Olhe para eles. Eles estão emanando essa luz.
E vocês poderão conhecer também adultos diamantes. Sim, adultos diamantes. E quando eles tiverem também o pêndulo anti-horário, frequências anti-horárias, são seres que vieram de fora, seres que estão aqui há muito tempo, trouxeram as fagulhas divinas. Quem eu sou? Quem você é? Aquele que os seus iguais se reconhecem. Seres diamantes, seres de vida plena e abundante. E nesse dia não haverá fome, não haverá dor, não haverá doença. Estamos chegando lá. A humanidade só está fazendo uma purificação, identificando aqueles que têm que ser retirados, com muito amor, com muita suavidade. Porque nenhum corpo pode se fazer com raiva, com vingança, com ódio, mas tirando tudo isso, esvaziando esse copo e permitindo que essa luz fabulosa inunde os nossos corações e possamos educar bem nossas crianças, todas elas, educadores. A educação, o ato de educar, o ato de ensinar, o ato de transferir conhecimentos, ensinamentos. E ao longo da história da humanidade, essa educação foi desenvolvida de várias maneiras. Os grandes pensadores, filósofos gregos tinham seus pupilos, e que eles tinham que pensar, falar, fazer, e tudo que eles desenvolviam ficava para o pensador, é claro, né? Ao longo do tempo foi se desenvolvendo metodologias, mas o humano sempre procurou educar de uma forma dura, firme. E vamos dividir em duas partes. Nesse momento vamos falar do que é uma educação das Pleiades. E depois, da outra faixa, o que é a educação da nova era? As Pleiades, ou região das Três Marias, como queira, é a região mais iluminada do universo. É a região onde os filhos da luz, os filhos de seres de luz são educados. Sim, muitos pensadores vão falar que os anjos têm filhos. E tem sim. O insight foi correto. Porque todos enxergavam anjos e arcanjos e coisa do tipo como algo divino, algo fluido, algo que não é imaginação, mas não é. Não são, não. São seres, os pais da humanidade, que estão fora desse útero. Nós estamos num útero. E esse útero chamado humanidade, de repente, como dois gêmeos que vão falar, puxa, lá fora estão falando alguma coisa, deve ter alguém lá fora. Para com isso que é alguém lá fora, não tem ninguém. Esse daqui é o nosso mundo, isso é tudo que existe. E obviamente a criança nasce e descobre um novo mundo. E esse mundo que antecede o mundo dos humanos, e antecede quase que uma eternidade para os humanos, ele também é organizado com famílias, onde quando dois seres de luz se juntam, pode ter certeza, essa união, o que Deus uniu, o homem não separa. É como juntar dois copos de água. Eu quero ver você separar. Lá sim isso é verdadeiro. E nascem as crianças sim, filhos da luz, filhos de seres da luz. E essas crianças são educadas desde a mais tenra idade humana, chamada humana, e são levadas para as Pleiades. É como se fosse um kibutz, um jardim da infância, só que diferente, onde os pais estão conectados com seus filhos, então não há ausência. Eles estão sempre presentes. Os pais estão presentes na vida das crianças, estão presentes na vida. Não tem como ficar longe. Eu estou aqui, mas estou ligado.
não é controle, muito pelo contrário, porque uma vida de luz tem que ser uma vida liberta, uma vida onde todos serão o que são, e não o que os seus pais querem que eles venham a ser. E nas Pleiades, essas crianças vão viver em grupos, o exercício do coletivo, e terão sim os seus educadores. E eles vão aprender principalmente com o porquê, aonde, como foi, de que forma foi. É assim que se ensina. Será que nós precisamos de grade curricular? Grade curricular, será que nós temos que ficar presos? Isso não denota uma ausência de fluidez da mente, de conhecimento? Isso não denota um copo cheio? Está na hora dos humanos começarem a permitir que as crianças não aprendam de forma fluida, de forma natural, como nas Pleiades, onde eles vão brincar muito. E brincando eles perguntam. E obviamente aquele que é o educador, com todo o amor do mundo, ele vai passar um download para as crianças, mente a mente, mas não a mente humana, mente de luz. O ser humano vai aprender a fazer isso também. Passar conhecimento não apenas com as palavras, apenas com a palavra falada ou escrita, mas a palavra impressa no outro. Esse é o grande lance. Eu não estou falando para vocês, estou fazendo um download. E como fizeram os diamantes, os cristais, estamos passando para vocês novos sistemas. E pouco nos interessa se vocês vão reconhecer ou não. As crianças têm que ser educadas como nas Pleiades. É um sistema bom, onde as crianças correndo, brincando, elas vão perguntar muito, e lá está um mestre educador que de uma forma contínua vai migrando as informações. Eu vou falar de história. Qual será a melhor maneira de falar de história? Não seria como se eu estivesse contando uma história para vocês? Eu vou falar de geografia. Não seria melhor eu contar de geografia como se eu fosse aquele viajante que conta das minhas explorações e das minhas viagens, não é mesmo? Eu vou falar de biologia. Eu não deveria fazer o papel de um microscópio humano e contando para eles o que eu vi em tudo? Nossa, uma célula que tem um núcleo. Cada professor deveria ser um ator. Cada professor deveria ser alguém que coloca para fora os seus sentimentos mais do que a palavra que ele próprio decorou. Matemática, geometria. Será que eu preciso decorar? Ou será que eu preciso aprender o sentido de? Afinal de contas, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Eu preciso aprender a fazer as contas? Ou eu preciso aprender a buscar os resultados? Nas Pleiades é assim. Nós não temos mais contas nem equações. Nós temos o resultado impresso no universo. Basta buscar o resultado. E ela se torna muito melhor. Eu não tenho mais que desenvolver equações monstruosas se o resultado já existe. Basta buscar esse resultado. Eu vou falar do que mais? Eu vou falar das estrelas. Elas estão aí, sempre estiveram, pelo menos por um bom tempo estiveram. Estarão por algum bom tempo mais. Eu preciso decorar tudo, eu preciso tê-las dentro de mim, registradas dentro de mim. É como aprender a andar nas ruas. Chega um momento que eu ando pelas ruas de uma forma serena, suave. Eu não preciso mais me preocupar se eu vou para lá, vou para cá, preciso pegar o mapa, pegar os nossos sistemas de localização. Não, eu sei onde que é, pega a direita, a esquerda, vai lá, pronto. Eu não estou falando de simploriedade, eu estou falando da perfeição da mente. Eu estou falando de um sistema de educação que ultrapasse muito, demasiadamente muito o conceito humano. Onde o educador, ele é não só um educador, ele é um ator. Ele é alguém que entende a mente daquelas crianças e vai colocar dentro daqueles limites. Não vai exigir do outro aquilo que ele não tem vocação nem vai necessitar. Afinal, no universo nós temos sistemas de comunicação que integram as mentes de luz e as informações estão disponíveis. Até quando o ser humano vai pensar
que o sofrimento traz o aprendizado. Não é. Não é. Até quando precisamos fazer provas? Não podemos mais permitir que as pessoas caminhem sem aprender, sem saber os resultados, sem ter uma concepção da ideia daquela matéria. Agora é necessário esse tipo de prova, de pressão, onde eu separo os mais intelectuais. Mas quem disse que aqueles que mais pensam e decoram são aqueles que têm maior capacidade? Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes eu tenho pessoas com perfil de barqueiros e nós os transformamos em engenheiros. Às vezes as pessoas têm um perfil de um cozinheiro e nós os transformamos em médicos. Às vezes as pessoas têm perfil de trabalhar com cordas, o manual, e nós os transformamos em outra profissão qualquer. Até quando que os humanos vão impor aos seus filhos as suas profissões e não permitem que eles façam a sua vocação? Olhem para o corpo humano. Já imaginaram eu fazer da célula do osso alguém que é pele? Ah, não vai dar certo. Ou eu pegar as células do intestino totalmente fétidas e colocar no cérebro humano? Não vai dar certo. E o humano faz muito isso. Mistura tudo e colocam pessoas que deveriam fazer algo fazendo outras coisas. Então, nesse momento de revisão de conceitos, o humano vai ter que aprender a trabalhar a vocação, o dom do outro, como acontece nas Pleiades. Não podemos supervalorizar um e desvalorizar o outro, porque quando nós fazemos competições, pode ter certeza, alguém vai ficar à margem. Muitas vezes temos alunos que entraram em faculdades extraordinárias, mas pela sua capacidade financeira de aprender, de decorar, mas ele não tem vocação nem o dom. E aquele que tem o dom está lá, parado, sem atividade. Pensem nisso. Pensem que se nós quisermos ser um corpo chamado humanidade, nós vamos ter que fazer com que as crianças se transformem naquilo que elas são e não daquilo que nós queremos. A educação não pode ter mais o jeito medroso de fazer as coisas. Não se educa com medo nas Pleiades. Não se educa com vaidade ou com paixões. Se educa com o simples objetivo de torná-los seres livres, pensadores, viventes, aqueles que trazem fluidez na sua existência, que não reagem à vida, que não reagem ao universo. Até quando que o humano vai fugir à sua própria realidade? Vamos pensar. Pensem. Como será a educação nas Pleiades, onde nossas crianças já não têm mais os medos e nem essas delicadezas negativas dos humanos? Porque nas Pleiades, se por um lado tudo é dessa forma, é porque os seus pais têm a consciência do seu papel naquele trabalho. Eles também compartilham ensinamentos, eles também compartilham vida, eles também compartilham ciência. Porque tudo funciona assim. Quando um pensar, todo mundo poderá captar aqueles pensamentos e usá-los a cada momento das suas necessidades. Educar nas Pleiades é um processo suave, harmonioso, lindo, amoroso. É um processo de paz, onde aprendemos que a competição não nos alimenta. O que nos alimenta é a partição. É eu fazer parte, e quando eu faço parte, eu também dou algo. É uma outra educação. Olhem para fora, olhem para as Pleiades, olhem para as estrelas e sintam que existe um objetivo muito maior a ser galgado pela humanidade do que esse de transformar crianças em computadores ambulantes. Essa é a nossa educação nas Pleiades. Quem sabe, em breve, os pais se unem
e também querem educar seus filhos a partir dos seus dons, das suas necessidades e colocando suas próprias experiências à disposição deles. A educação não pode ficar na mão de um só. Educar é algo coletivo, tanto para aprender como para ensinar, porque educar é a essência do todo. Educar é informação com valor, não apenas o valor da informação. Educar é vida para sempre. A educação das Pleiades é só o começo, porque para a eternidade nós somos sempre e seremos sempre alunos, copos vazios. A educação na nova era, a era da luz. Já falamos da educação das Pleiades, como é feito no universo, no cosmos. Vamos falar da educação entre os humanos. Na primeira era, foi uma era de implantação do planeta, os animais, vegetais, os minerais, o ar, a água, enfim, a base estava pronta. A segunda era, que era do físico, 16 milhões de anos, e o hominídeo veio se desenvolvendo ao longo desse período, 12 modelos que foram se sucedendo. O nosso último, o anterior a este Homo sapiens, Neandertal. E obviamente o Homo sapiens já não é o mesmo. Alguns falam sapiens sapiens, inclusive. Mas vamos lá. Na primeira era, a era do físico, como que era a educação do humano? Ou do hominídeo? Não era. Era aprendizado com o outro. Aprende a caçar com o outro, aprende a fazer com o outro. Ele repetia aquilo que estava no outro. Ia se somando as experiências simplesmente. Chegamos na terceira era, a era do mental. O humano aprende. Ele começa a desenvolver o aprendizado de plantar, 12 mil anos, neolítico, plantar as raízes, batatas, e ele começa a colher, e ele ensina para o seu filho frente à natureza. Ele ensina dando lógica à prática, dando lógica às coisas que estavam acontecendo. Ele ensina a caça, com certeza ensinou também a guerra, a arte da guerra, porque afinal de contas, literalmente eram matilhas tomando conta do seu espaço. Ensinar o que seria o grupo e como proteger o grupo e como alimentar o grupo. Chegamos na era do espírito, 26 mil anos. Iniciamos um processo de uma educação onde entra um criador. Há cerca de 7 mil anos temos isso acontecendo. Nós vamos ter os povos identificando seus deuses e alguns monoteístas, no caso, por exemplo, os hebreus. E no ensinamento está a percepção, o insight, o sentimento, o que Deus falou. Realmente, no íntimo deles, frente a tanta ignorância, a tanta escuridão, com certeza Deus estava falando alguma coisa. E passaram a ser educados com uma visão de Deus. Um Deus que muitas vezes se tornava alguém conveniente para aquilo que estava se ensinando. E tudo era em nome de Deus. Eu diria que até uma educação de dureza e de medo. Se não fizer isso, Deus faz aquilo. Começa uma educação de medo. Como era talvez no físico, né? Se você não tomar cuidado e não caçar direito, alguém vai te matar ou um bicho vai te comer. O medo. Na segunda, onde nós temos a era do espírito. Na terceira, na verdade, já na quarta era, a era do físico, a era do mental, a era do espírito, a terceira era. A quarta era, na verdade. Nós temos aí o humano trabalhando o medo. De novo, medo. Medo
imposições. E o ser humano soma esse momento de medo, essa forma dessa lógica enganosa, e vem aprimorando a sua forma de educação. Montar as escolas, e obviamente as escolas eram no princípio do medo, da imposição, do castigo, da palmatória. A educação dos nazistas, a educação dos europeus, dos indianos, e todo mundo vai querer falar da educação de alguém, mas na verdade poucos tinham educação, essa é a grande verdade, poucos tinham educação formal. Mas quando se estabelece a educação formal, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, e começa um sistema cada vez mais forte de grades curriculares e de sistemas educativos, que já vem no pós-Revolução Industrial, vai se aprimorando essa história da grade curricular, da competição. Vai se aprimorando vencer o outro. Se antes eu cuidava do meu espaço para a minha matilha, agora eu estou cuidando do meu espaço para a minha matilha intelectual, financeira, econômica. De novo a matilha. Parece que nós não perdemos esse hábito de matilha, onde os meus têm que vencer os outros. E falamos para os nossos filhos, no vestibular, você tem que vencer 200, pelo menos, para pegar aquele espaço. De novo imposição, de novo medo. E nós nunca temos profissionais totalmente adequados. Nós que já trabalhamos em tantas áreas, observamos que existem muitos profissionais que fazem daquilo uma fonte de renda. Ou não tem outra coisa para fazer, vai fazer aquilo. Falta de que faça aquilo. Isso é muito complicado. Que tipo de educação nós estamos levando à humanidade? Nossos filhos, o meu filho, meu neto, seus filhos, nossos filhos. Qual a educação que nós damos? Ah, você é sonhador. O mundo de hoje é competição, é competitivo. E devemos dar muito mais, devemos tirar muito mais do que nós temos. Mas que fantasia descabida. Nós não podemos dar mais do que nós somos. Nós não podemos ultrapassar os nossos limites. Isso significa doença e morte. Nós não podemos mais pensar no humano indivíduo, onde o que importa é o meu, o que importa é o que eu tenho, importa o que o meu filho tem, e que meu filho tem emprego, o resto não preciso me preocupar. Isso não é humano, isso não é divino. Quando Jesus lá atrás falou, eu sou naquele que passa fome, naquele que passa frio, naquele que tem sede, naquele que está preso, naquele que está doente. Nós esquecemos desse ensinamento. Quando o Siddhartha, o Buda, há 2.400, 2.500 anos, falou que nós devíamos enxergar o bem no outro e viver o bem no dia a dia. E muitos outros pensadores colocaram, como é que eu posso servir a Deus se eu não consigo servir ao homem? Mas como é que eu sirvo esse homem que eu tenho medo, que eu tenho raiva, eu tenho competição? Como é que eu posso salvar a humanidade, desejar uma humanidade pura, se eu coloco competição? E alguém fala, poxa, tem muito crime no Brasil, no mundo. Sim, tem muito crime. Mas como é que foi provocado esses crimes? Que tipo de educação, que tipo de acolhimento nós fizemos com a sociedade que ela gerou escolas de bandidagem, escolas do mal? A humanidade tem que parar e pensar qual foi o erro que cometemos até agora e rever esses conceitos. Planejar um outro tipo de escola. Quando começamos a escola das crianças com radiestesia, há cerca de 1,5 anos, nós pensávamos que deveriam ser crianças de 9 a 12 anos, no máximo 6 ou 7, e iniciarmos as inscrições a cada 6 meses. Montarmos turmas. A prática demonstrou que os alunos que entram na nossa escola, eles têm, do momento que começam a caminhar, até sei lá que idade. E eles entram em qualquer momento agora. Porque quando entram os mais novos, os mais velhos vão ensiná-los a primeira arte, a segunda arte.
E os mais velhos acabam identificando o sentido naquilo que fazem e vão estudar, vão praticar, vão aprofundar para que possam ensinar ao outro. Me parece que esse é um bom caminho. Eu me preparo para ensinar o mais novo que vai entrar. A escola poderia ser assim. Escrever e ler nós fazemos em 6 meses. Nós vemos nesses intercâmbios culturais que o jovem apanha aquelas línguas difíceis, mas em 3, 4 meses ele já está arranhando na língua, em 6 meses está escrevendo um pouco mais, e em 1 ano ele escreve e fala perfeitamente. Isso porque o adulto, o jovem já é mais velho, tem dificuldade de aprendizado. Imagina uma criança. Por que nós queremos impor a uma criança ler e escrever nos primeiros anos de vida? O quê? 4 anos saber ler e escrever? 5 anos? Para quê? Brincar é o trabalho dessas crianças. Desenvolver a condição motora, desenvolver sensibilidade, desenvolver companheirismo, desenvolver equilíbrio, desenvolver grupo. E o brincar coletivo, que nem tem como objetivo a competição, mas é o simples brincar. Brincar de pega-pega, de pular corda, brincar de cubos e triângulos, brincar. Brincar não tem competição. E todos aprendem juntos como brincar, como manusear os próprios dedinhos e como colocar as próprias palavras. E se nós dessemos objetivos às crianças, seriam excepcionais alunos, podem ter certeza disso. Um dia eu perguntei a um professor, quando estava no ginásio, hoje chamam de fundamental, por que eu estudava aquela matéria? E ele respondeu, porque no futuro vai ser importante para você. Isso não é resposta. Um professor jamais poderia explicar dessa forma. Meu filho um dia me perguntou para mim, sei lá, deveria ter talvez em torno de 9 a 10 anos, ele queria montar um laboratório. Eu perguntei, é um laboratório de pesquisa ou para você brincar? Não, pai, eu quero pesquisar. Desmontamos um lavabo, pus ele no carro, compramos frascos, compramos um microscópio de 300, 600, 900 vezes, que eu já tinha dado no Natal, e compramos mais alguns suportes e coisas, colocamos uma mesinha para ele e tal, e pendurei a tabela periódica dos elementos. Vocês lembram? Aquele monte de coisa. E eu, particularmente, tenho facilidade de fotografar, fotografia a tabela periódica e sei ela de cor, né? Fazer o quê, né? Até foi bom para a minha profissão. E ele perguntou para mim, pai, o que são esses numerinhos? E eu respondi, peso molecular, massa atômica, explicando o que era a tabela periódica para ele. E alguém falou assim, poxa, mas você está falando isso para o menino? Ele só tem 9 anos. Eu falei, ele perguntou e eu respondi. Será que os professores não deveriam se preparar para responder às perguntas? Não, você verá no futuro. Isso não é resposta, isso é evasiva. Isso vale para tudo, não só para os alunos pequenos. Instituições filosóficas, religiosas, não, você verá isso no futuro. Explique minimamente. Ou será que não sabe explicar? Ou então fale, não sei, vamos pesquisar juntos? Não seria muito melhor? Por que o professor não é um facilitador do ensino e não um impositor de ideias? Tive professores, na época da ditadura, em que eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Ensinavam sociologia, psicologia, sociologia e história. E eram, na verdade, agentes do DOPS para poder dedurar as pessoas. Que falta de prática, não? Que falta de empenho, que falta de visão. Nós devemos rever nossas visões. A educação da Era da Luz é uma educação libertadora. E quer você faça ou não, ela irá acontecer, quase por imposição. Os professores devem se preparar melhor. Eu diria muito mais. As profissões deveriam ser escolhidas pela sua vocação, pelo seu dom, e não porque é aquilo que deu para fazer. Isso é muito triste de se ver. Um educador, ele é um construtor de gente. Ah, mas o salário é baixo, concordo. O salário tem salários demasiadamente altos e outros demasiadamente baixos. Isso também deveria ser revisto. Diminuir a pirâmide, para que todos tenham vida plena,
possam comer, possam se vestir. Não um dinheiro para viver um mundo capitalista como estamos vivendo, mas um dinheiro que ele tenha vida, qualidade de vida, moradia. Esse é um elemento fundamental para qualquer profissional. Agora, todos os profissionais deveriam ter vocação, dom. E por que as coisas não dão certo muitas vezes? Porque as pessoas têm outros dons e vão fazer aquela profissão. Alguns têm a gana, quer ganhar dinheiro em demasia e acabam transformando as profissões num ganha-dinheiro. E com certeza, como nós temos um cacho de abacaxi com 200 bananas, se alguém pegar uma penca só para ele, alguém vai ficar sem banana. Pode ter certeza disso. Então nós temos que pensar coletivamente. Não dá para pensar uma educação na era da luz, onde não tenhamos pensamentos coletivos, onde nós não procuremos fazer com que as crianças expandam a sua capacidade de pensar e de agir. E estou afirmando, isso vai acontecer. Com ou sem a vontade dos políticos. Porque até hoje, nessa minha curta vida de 60 anos, eu não enxerguei os educadores fazendo planos de educação, mas políticos. Poucos planos tiveram a mão de professores mesmo, que pensassem na criança e no sistema de educação. Temos grades curriculares, Temos classes divididinhas. Nós temos escolas sentadinhos, bonitinhos, como se fosse antigamente, e querem que o aluno fique quieto. Faça com que eles coloquem para fora o seu interior. Mudemos o sistema de ensino. A escola deveria ser um local de arte e construção. Pouquíssimas escolas têm um violão, têm um instrumento musical, têm uma cantoria. Conheço escolas que têm viveiros de mudas e os alunos têm que plantar as mudas. Ao final do curso, eles levam 2 para casa e o restante vão plantar num parque. Aprenderam como defender, como respeitar a natureza. Quantas escolas têm esse tipo de trabalho? Quantas escolas fazem com que o aluno tenha o exemplo da vida prática? Quantas escolas, nas suas aulas, levam seus alunos no asilo, no orfanato, num tratamento de esgoto, num tratamento de lixo, num tratamento de água? Os alunos não conhecem a sociedade, não conhecem a vida. Como que eles podem querer ter profissão aos 18 aninhos, 17 aninhos, se nunca viram nada de prático? A educação na era da luz passa pelo conhecimento coletivo, passa por um sistema desburocratizado, onde os educadores não mais falam só com a boca, eles falam com a alma, eles falam com o sentimento, com a percepção, onde eles transmitem para o outro, como se fosse um perfume, todo o seu dom, sua educação, sua crença. Não a verdade, porque a verdade é uma construção. Mas cada um de nós deveríamos olhar melhor para dentro de nós e nos perguntarmos: o que eu quero para o meu filho, eu hoje, para os meus netos? Procuro sim sentar com meus netos e falar de tudo, cantar, mostrar situações. E o que eles perguntam, eu respondo. A altura, que afinal de contas estamos na era da luz, com jovens e crianças muito mais capacitados. Não vou tratá-los como idiotas e como pessoas incompetentes. Vou tratá-los como seres humanos de respeito. Não vou mais separá-los, crianças e adultos, mas vamos juntos aprender. Afinal de contas, quem sabe tudo? Você? Eu? Com certeza não. Mas o todo sabe muito. Então, a educação na era da luz significa libertação. A liberdade do jugo do humano, a liberdade da escravidão. Ou seja, acabou a escravidão. Acabou? Olhe para as gaiolas, olhe para os zoológicos. Os zoológicos são escolas que ensinam as crianças como escravizar animais. Faça um telão em 3D, Semana da Ásia, Semana da África, e coloque lá para eles verem. Não escravizemos mais os animais. Um elefante precisa de 1.000 quilômetros para passear e ele tem lá 500, 600 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, acho que está bom.
Os pássaros nasceram para voar e cantar. Vamos fazer uma educação de filmar, fotografar os pássaros e não o exemplo de colocá-los em gaiolas? Hoje, o sistema de trabalho, muita gente não precisa mais de escritório, precisa de produção, de produto, de forma de trabalho. O ser humano tem que mudar seus conceitos de como trabalhar, porque daqui a alguns anos, os computadores e as máquinas farão praticamente tudo. Qual será a nossa educação? Para que será a nossa educação? Para cada vez mais poucas pessoas terem o conhecimento sábio da eletrônica e tecnologia e dominarem? Ou nós queremos uma sociedade presente, que já não é mais futura, onde todos possam aprender e ser parte dela? Seremos um corpo uno, onde todos se conectam e formam um corpo. Alguns serão osso, o outro carne, o outro pele, cada um com a sua função. Mas a educação nessa era deve permitir que cada um saiba exatamente o seu dom, a sua vocação, e faça disso a felicidade da humanidade, não a sua própria. Porque se eu trabalhar só para mim, eu sou egoísta, eu sou pequeno, estou querendo fazer uma ilha de prosperidade. Nenhum indivíduo e nenhum país poderá viver assim. A humanidade é outra e está em transformação. Logo, eu vou alertar os educadores, desde os pais, parentes, professores, diretoras, Estado, município, União, repensem o seu sistema de educação, porque esse está fadado à falência. Ele está levando a uma sociedade de violência, de fome e de miséria. Não é essa humanidade que vai existir daqui a algumas décadas. Os terremotos estão chegando. Não os físicos, que é fácil de enxergar e dominar, os terremotos internos. E vão chamar os jovens de pessoas rebeldes, porque o outro não faz o que eu quero, o que eu mando, o que eu exijo. Não, ninguém vai fazer o que o outro quer. Todos vão aprender a fazer o que é bom para o coletivo. Estudem todas as filosofias antigas, todas elas. Maomé, Jesus, Moisés, o Buda, Hermes. Estudem. Platão, Sócrates, estudem. E vão notar que lá existe uma coisa em comum: a luz do conhecimento que mata a ignorância que nos escraviza. Vamos falar das crianças cósmicas. Crianças cósmicas? Sim, crianças cósmicas. Um dia estava Jesus reunido, muitas pessoas ao redor, aquele empurra-empurra todo, e uma mulher queria que abençoasse a sua criança. Obviamente, os homens não deixaram, porque mulheres e crianças não contavam. Teve uma vez que falaram, 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Olha só. E ele pediu que deixasse que a mulher e a criança se aproximasse dele. E falou para todos: destes é o reino dos céus. Destes é o reino dos céus. O que será o destes? Por que as crianças compõem o reino dos céus? Vamos refletir um pouco. As crianças são puras, as crianças aprendem rapidamente, coisas boas e coisas ruins, mas elas aprendem rapidamente. Elas não têm copo cheio e nem têm preconceitos ou conceitos pré-estabelecidos. Acredito que seja exatamente isso que nós necessitamos num plano de luz. Seres de luz, crianças. As crianças, elas são não moldáveis. Deploro essa ideia de que crianças são moldáveis. Não. As crianças da Era da Luz não são moldáveis. Eles sabem exatamente o que eles querem, eles sabem exatamente para onde vão,
Eles sabem exatamente em quem acreditar. E essas crianças, eles estão, sim, uma força enorme no universo. Uma força de pureza, uma força de aprendizado, logo uma força de sabedoria. Pois somente aqueles que têm pureza de coração poderão falar de sabedoria, não outros. E essas crianças têm mais, elas não têm diferenças. Você reúne povos que se matam e você vai notar que os filhos desses povos vão brincar, vão para a rua brincar. Vão se divertir, jogar futebol, brincar de qualquer coisa. Nem vão lembrar que os seus povos estão em guerra ou se odeiam, porque elas não têm o ódio no seu coração. Essas crianças sofrem, sim, sofrem nas guerras, sofrem nas angústias, nas violências de todas as formas. As crianças sofrem. As crianças cósmicas são aquelas que já chegam com uma capacidade de luz, de entendimento muito superior a qualquer ser humano. E é isso que nós devemos pensar. Quais as crianças que nós queremos dentro do nosso lar? Uma criança com abertura de entender, perceber, sentir, evoluir, ter capacidade. Ou uma criança quieta, uma criança que não fala, que não brinca. E o pior é que os adultos hoje querem crianças como se fossem cachorrinho bibelô, que fiquem quietinhas. Ah, ele é muito agitado, ele é bipolar. Ninguém mais pode ser feliz, alegre, desejar outras coisas que virou bipolar. As crianças não podem se rebelar mais contra o estado de ditadura até numa escola, em algum lugar, que são bipolar. Por que não ouvem as crianças? Por que não percebem? Ah, Sérgio, mas tem muita mentira. Tem sim, realmente tem. Por que será que elas estão mentindo? Onde será que elas aprenderam a mentir? Olha, chegar na escola, antigamente, né? Guarda seu lanche para não ter que dividir com o outro. Mas não é esse o ensinamento que nós devemos fazer. Sempre dividir o lanche. Toda vez que alguém me fala da multiplicação dos pães e peixes, que Jesus multiplicou os pães e peixes, eu discordo do milagre, não era necessário. Se cerca de 5.000 pessoas estavam lá, sem contar mulheres e crianças, tá? E eles iam fazer uma longa jornada para ouvir Jesus falar, olha que coisa linda. Você, quando vai para algum lugar, você leva um lanche. Você sabe que não vai ter uma padaria, não vai ter um restaurante, não vai ter nada, o que você faz? Leva um lanche. O lanche, sua água. Qual era o lanche daquela época? Os pães e os peixes salgados. Esse que era o lanche daquela época, né? Lá no seu Embornal, no Piquá. E lá vão eles ouvir a palavra de Deus, coisa linda. E Jesus fala, né? Vamos repartir o pão, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí alguém chega e fala assim, olha, está na hora de comer, nós não trouxemos, não tem comida para todo mundo. E ele pediu que eles arrumassem a comida. Como assim arrumar a comida? Simples. Ah, mas só tem esse menino aqui, se não me engano, 5 peixes, 5 pães e 3 peixes, ou coisa do gênero, inverso, não sei. Ah, o menino tem pães e peixes no seu piquá. Significa que todo mundo tinha. Bastou bater o pé e falar assim, todo mundo põe em comum a comida. Pronto. Sobrou um monte, sobraram vários cestos de comida. Sobraram vários cestos de comida. Todo mundo tinha comida de monte. Qual foi o milagre? Fazer com que as pessoas colocassem em comum o que elas tinham. Isso é coisa de criança, não é coisa de adulto. Então, a grande mensagem, vamos ser crianças, mas crianças cósmicas, crianças que querem enxergar as estrelas, o destino, querem enxergar longe, querem enxergar a verdade, querem enxergar uma luz nova. São essas crianças que devemos ter dentro de nós. Pessoas que querem sempre aprender, sempre dividir. Não pode ver um coleguinha que já quer repartir lá o seu sanduíche. Não pode ver um coleguinha que já pega a bola de futebol e pega lá seus brinquedos. Vamos brincar juntos. Agora vocês imaginam, por que nós precisamos de crianças cósmicas? Porque realmente o universo não é um local de paz e harmonia. O universo é um local
de batalhas ferozes entre luz e trevas. Feroz pelo lado das trevas, claro, né? E o que nós precisamos? Pessoas com amor no coração, pessoas dispostas a repartir, a partir e até dar o seu próprio pedacinho de pão para alguém. Aquelas histórias que nós ouvimos em tudo quanto é canto, que o menininho pega e tira a salsicha e dá para o cachorrinho dele. E come o pão. E fica todo satisfeito, porque deu a salsicha para o cachorrinho dele. Né? Talvez não seja um bom exemplo, mas enfim. É isso que nós estamos precisando. Que as nossas crianças não sejam mais corrompidas. O universo, o cosmos precisa de seres vivos, reluzentes, seres que distribuem, que multiplicam, seres que colocam à disposição seus dons, sua vocação. E o universo não pode mais deixar de receber esses tesouros fantásticos que são as crianças. Então vamos olhar para as nossas crianças e desejar que elas nunca mais deixem de ser crianças. Se tornem responsáveis, se tornem capacitadas, mas não deixem de ser crianças, porque delas é o reino dos céus. E aí eu vou entender aquela outra frase: os mansos herdarão a terra. Ai, Jesus, os mansos herdarão a terra. Eis aí mais uma mensagem forte, mais uma mensagem de amor. Suas crianças têm mansidão. Aí que você não conhece meu filho. Provavelmente eu não conheço seu filho, mas conhecendo você, talvez eu enxergue nele você. Se nós queremos que nossas crianças tenham mansidão, amor ao próximo, respeito, dignidade, honra, que as pessoas respeitem o bem comum, nós devemos, em primeiro lugar, ter esse respeito, ter esse amor, respeitando a própria criança, dando a ele um momento de fala, de comunicação. Eu dou risada quando alguém fala: puxa, minha filha não faz nada, eu peço, ela não faz. Claro que não. Enquanto ela era pequena, você disse: saia, fique longe, não me atrapalhe. Mas mamãe, quero ajudar a lavar a louça. Não atrapalha, vai embora, vai embora. Mamãe, eu quero, não, vai embora, vai embora, vai embora. E aí quando ela cresce, você quer que ela saiba fazer alguma coisa. Você só colocou ela longe de você. Será que não está na hora de nós aprendermos a envolver a criança em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, as coisas corriqueiras, as coisas comuns? Não está na hora de nós darmos uma bacinha e falar: lava isso para mim? Não está na hora de ensiná-los a fazer uma banana amassada, fazer alguma coisinha? Não está na hora de, desde pequenininho, dar a ele a condição de ele comer a comida que ele preparou? Não está na hora de nós sermos crianças como as crianças? Ou será que a nossa infância foi tão ruim assim? Reveja a sua infância. E se ela teve momentos de desgosto, de tristeza, perdoe. Perdoe aqueles que também não foram crianças. Perdoe aqueles que também não conseguiram trazer à tona a criança que ele verdadeiramente é. É importante para o nosso planeta? Não. É importante para todo o universo, para todo o cosmos. Porque o cosmos precisa de paz, precisa de comida, a verdadeiro alimento, não o falso. Então vamos trabalhar isso em nós. Olhar para as crianças e sermos crianças. Tem que ser responsável. Toda vez eu ouço isso, por quê? Será que a pessoa tem dificuldade de autoafirmação? Por isso que ela responde toda vez a mesma coisa? Isso é óbvio. Mas o que é ser responsável? O que é ter responsabilidade? Significa você ter consigo obrigações, não é? Ter consigo valores fortes, não é? É claro. Então ensine valores, ensine a fazer o certo. Quem sabe um dia não precisemos nem mais cobrar as tais das responsabilidades. A criança é puro perdão. As crianças brigam, aí as mães brigam umas com as outras, os pais brigam uns com os outros, e as crianças voltam a brincar e os pais ficam emburrados. Vamos ser crianças. Para eles, nem existe o perdão. Para a criança, não precisa ensinar perdão.
Porque para eles é tão natural. Aconteceu, tudo bem, é assim mesmo. Vamos voltar a jogar futebol de novo, brincar, vamos de novo. Vamos ser crianças, para que um dia nem precisemos perdoar mais. Os acontecimentos vão passar como passa o vento, como passa a chuva. As crianças não precisam ter sentimento, eles têm amor. Amor ao amigo, amor à brincadeira. Nem precisa sentir muito. Eles são o que são, pronto. Não é isso que o cosmos precisa? Não é isso que o universo precisa? Será que não somos tão rigorosos a ponto de, como diz o caipira, para matar o carrapato eu mato a vaca? Somos tão duros em falar de karma, dharma, pagar, fazer. Relaxa um pouquinho. Não está na hora de nós pararmos de colocar medo e viver com a verdade, com a sabedoria? Não está na hora de nós pararmos de ser tão apaixonados por aquilo que nós acreditamos e esquecemos de ter amor ao próximo? Nós somos tão vaidosos daquilo que conquistamos e esquecemos de ser humildes naquilo que fomos conquistados. Nos deixemos conquistar pelo estado de criança. Essa criança, em você, em mim, ela é necessária em todo o universo. Essa luz pura, essa luz mansa, essa luz suave, ela é necessária. Então, cada um de nós, vamos nesse momento ampliar a criança que somos. Assim eu paro de ser tão complicado, paro de me culpar tanto, paro de culpar tanto aos outros, paro de procurar o culpado. Não existe culpado, existe um fato, pronto. O fato está aí, acabou, vamos embora. Vamos brincar de novo. Não é mesmo? Eu acho melhor, hein? Um pouquinho, bastante melhor do que ficarmos carregando um fardo tão pesado, e de repente eu estou envolto naquela capa preta enorme assim, e minha luzinha fica lá comigo. Vamos sorrir, tirar a capa preta e brincar. Brincar de viver, brincar de amar, brincar de desejar o bem para o coleguinha, brincar de chorar quando as coisas tristes afetam o nosso coraçãozinho. No cosmos, não precisamos de grandes e fabulosos guerreiros. Precisamos de crianças. Crianças que aprendem o que é bom para todo o nosso universo.